Boa noite a todos, eu me chamo Juliana Machado e vim aqui junto com o meu grupo conversar com vocês sobre o diagrama de fases. Esse foi o tema que nos foi proposto para conversar com vocês. Então fazem parte do meu grupo a Bruna, a Claudiana, a Emanuele e a Gabriela. Então introduzindo, o que é um diagrama de fases, a gente já acabou vendo alguma coisa sobre isso no G1, falando sobre o diagrama de fases da água. Inclusive, eu vou introduzir exemplificando ele, Mas vamos imaginar, a situação de esquentar uma caneca de água, na qual essa caneca ela está completamente fechada, e ao evoluir, ao aumentar essa temperatura, existe um momento em que esse líquido ele se encontra em eminência de se transformar em um vapor. Ele ainda não trocou esse estado físico. Quando dizemos que esse líquido ele está saturado? Esta ocasião consiste em um equilíbrio termodinâmico que separa o estado líquido do estado gasoso. Sabemos que esse estado ele pode ser deslocado, Ele pode sofrer alguma alteração, alguma variável termodinâmica de pressão, de volume e de temperatura. Isso pode acabar alterando essa mudança de estado, Essa predeterminação de estado físico dessa matéria. O diagrama, então, ele acaba mapeando todos esses pontos, todos esses equilíbrios termodinâmicos que acabam acontecendo dentro dessas mudanças de fase. Então, por isso que ele acaba sendo chamado de diagrama de fases. Aí, o que é um diagrama de fases, O que ele é, o que compõe? O diagrama de fases, ele é um gráfico utilizado para identificar as condições de temperatura e pressão necessárias para se obter uma substância em um determinado estado físico, sendo ele sólido, líquido ou gasoso. Aqui embaixo a gente tem uma figura de um diagrama de fases, Então a gente pode perceber que no eixo X contém valores de temperatura, que então variam, São variações de temperatura. No eixo Y, a gente contém valores de pressão, que também são variações de pressão. E além disso, tem 3 curvas conectadas em um único ponto, que é determinado ponto triplo, que acaba acontecendo a divisão desse gráfico em 3 áreas bem definidas, que pré-determinam esses estados físicos da matéria, sendo ele sólido, líquido, vapor ou gás. Aí, então, aqui, para exemplificar um pouco mais esse diagrama de fases, a gente pode identificar que para uma substância estar em um estado físico específico, o diagrama de fases ele indica algumas condições para se poder ocorrer uma mudança de estado físico. Então, depende da situação de temperatura e de pressão que acontece dentro desse sistema para a gente conseguir ter essa mudança de estado físico. Então, se eu diminuir a pressão, eu vou aumentar a temperatura. E o mesmo acontece se eu acabar diminuindo a temperatura, eu vou acabar aumentando a pressão por causa da movimentação dessas partículas dentro do sistema. Então, aqui eu trouxe um exemplo mais corriqueiro, que a gente acabou vendo anteriormente, já na G1, o exemplo da água, A água, o estado sólido dela, as partículas, elas acabam sendo mais contraídas, elas não têm fluidez, não têm movimento. Então, quando ela passa do estado sólido para o estado líquido, que acaba sendo um estado onde existe uma maior fluidez e as partículas estão com um leve espaçamento, acontece a fusão. Quando eu passo do líquido para o gasoso, que é o estado gasoso, o estado onde as partículas elas se encontram mais dispersas e com um maior movimento, uma maior fluidez, eu vou ter a vaporização. E do estado líquido para o estado gasoso para o estado líquido, eu vou ter a liquefação, e do estado líquido para o estado sólido, eu vou ter a solidificação. E passando de um estado sólido para o estado gasoso, eu vou ter a sublimação e reverso a ressublimação. Então, aqui a gente pode exemplificar, que esses estados, essas mudanças de estado são equilíbrios termodinâmicos que acontecem dentro
dentro desse diagrama de fases. Então, a semana passada a gente teve a palestra com o Dr. Igor e ele exemplificou muito bem esses pontos de equilíbrio termodinâmicos que acontecem dentro dessas mudanças de fase no diagrama, né? Então, com esses contextos, né, que as gurias agora mais para frente vão acabar aprofundando sobre os conceitos do diagrama de fase. Regiões do diagrama. Conforme podemos ver, né, na imagem, região 1 indica quais são as condições de temperatura e pressão nas quais encontramos a substância no estado sólido. Região 2 indica quais são as condições de temperatura e pressão nas quais encontramos a substância no estado líquido. E região 3 indica quais são as condições de temperatura e pressão nas quais encontramos a substância no estado gasoso. Que nem a gente vê ali na imagem, a flecha da pressão, temperatura e as regiões indicadas. Curva A, que é a roxa, conforme está ali na imagem, é a curva que divide a região sólida e gasosa do diagrama de fases e é chamada comumente de curva de ressublimação. Cada ponto localizado sobre a curva 1 indica que temos uma determinada substância coexistindo nos estados sólidos e gasoso. Além de indicar a coexistência, a curva 2 também indica as condições de temperatura e pressão para a transformação de uma substância que está no estado líquido para o gasoso. Curva B, que é a preta, conforme está ali na imagem. É a curva que divide a região sólida e líquida do diagrama de fases e é chamada comumente de curva de solidificação. Cada ponto localizado sobre a curva 2 indica que temos uma determinada substância coexistindo no estado sólido e gasoso. Além de indicar a coexistência, a curva 2 também indica as condições de temperatura e pressão para a transformação de uma substância que está no estado líquido para o estado sólido. Curvas. Curva C, vermelha, é a curva que divide a região sólida e gasosa do diagrama de fases e é chamada comumente de curva de condensação. Cada ponto localizado sobre a curva 3 indica que temos uma determinada substância coexistindo no estado sólido e gasoso. Além de indicar a coexistência, a curva 3 também indica as condições de temperatura e pressão para a transformação de uma substância que está no estado sólido para o estado gasoso e vice-versa. Então, conforme a gente vê ali na imagem, que é da curva, nós temos a pressão, a temperatura, daí a gente tem a região 1, que é o sólido, a região 2, que é o líquido, e a região 3, que é o gasoso, que eles são identificados pelas cores preta, roxa e vermelha. Bom, pessoal, agora a gente vai falar um pouco a respeito do ponto triplo. E então vamos recordar, né, o que é o ponto triplo. É o ponto em que as três curvas do diagrama de fases se encontram. Então, com outras palavras, a gente pode dizer que o ponto triplo são as condições de pressão e temperatura onde os três estados coexistem. O que é uma coisa muito interessante, porque uma substância ela acaba podendo ser sólida, líquida e gasosa ao mesmo tempo, passando por todas as transformações de fase. No vídeo abaixo, a gente consegue ver o ponto triplo do composto orgânico muito usado como solvente, removedor de tintas e também para produzir nylon, o ciclohexano. Ao mesmo tempo que a substância entra em ebulição, ela também solidifica. E para essa substância, o ponto triplo acontece a 0,05 atm e 6 graus.
about to say, I think the whole thing's solid, and now it's... Jesus. Keep vacuuming, or I'm starting to get a little bit nervous about that story you just told us about exploding. Oh my god. A gente também consegue observar outro caso interessante no vídeo a seguir, que é o ponto triplo do terquibutanol, que é o álcool terciário em que uma hidroxila está ligada a um carbono central do isobutano. O ponto crítico é o ponto em que não conseguimos mais induzir a mudança de fases com o aumento de pressão. Antes deste ponto, podemos alterar as fases líquidas e vapor apenas com a mudança de pressão. Depois da temperatura crítica, a substância não volta ao estado líquido apenas com o aumento de pressão. Para voltar ao líquido, é preciso alterar a temperatura. Neste caso, dizemos que é um gás verdadeiro. Aqui nós temos o gráfico que mostra onde tem o ponto triplo e onde tem o ponto crítico. Um exemplo interessante é o ponto crítico do CO2, que acontece quando a temperatura crítica a 31,1 graus e a pressão crítica a 72,9 atmosferas. Este fenômeno só é possível acontecer em ambientes controlados, em equipamentos laboratoriais apropriados, como mostra o vídeo a seguir.
No exemplo de diagrama de fases, temos 6 setas que indicam o sentido das mudanças de estado físico de uma substância. Aqui nós temos um gráfico de pressão vezes temperatura e as setas que indicam as mudanças entre os estados sólido, líquido e gasoso. Como nós podemos ver, na seta 1 indica a fusão, que é a mudança do sólido para o líquido. Na seta 2 temos a solidificação, que é a mudança do estado líquido para o sólido. Na seta 3 indica a vaporização, que é do estado líquido para o gasoso. Na seta 4 temos a condensação, que é do estado gasoso para o líquido. Na seta 5 temos a indicação de sublimação, que é a mudança do estado sólido para o gasoso. E na seta 6 temos a ressublimação, que é a mudança do estado gasoso para o sólido. Olá, pessoal! Então, aqui a gente vai ver alguns exemplos de como o diagrama de fases pode nos auxiliar em coisas do nosso dia a dia e também para conhecer a aplicação dele, né, nessas situações. Ele pode explicar muitos fenômenos né, que ocorrem e um desses exemplos é a patinação no gelo. O deslizamento dos patins no gelo, ele é facilitado porque quando o patins encosta no gelo, ele exerce uma pressão e o gelo se derrete momentaneamente e fica líquido. E quando acaba essa pressão, o gelo volta a ser gelo, a ficar no estado sólido, né, nesse caso. Aí, outro exemplo que a gente tem é o uso do gás carbônico para conservação de sorvetes. Nesse caso, o diagrama de fases também é utilizado para estudar essa aplicação, né? Então, a pressão de 1 atm, o gelo ele passa diretamente de sólido para gasoso a 78 graus abaixo de zero. E por isso é muito utilizado como gelo seco. E ele não se transforma em líquido, ele passa direto do estado sólido para o estado gasoso em temperatura ambiente. Aí outros exemplos também é que substâncias simples que sofrem fenômenos como a alotropia também possuem os seus diagramas de fases. Um desses casos é o caso do carbono, que ele possui os alótropos com diferentes formas geométricas, e o carbono grafite, no caso, usando como exemplo o carbono grafite e o carbono diamante, tá? Então, hoje a gente sabe que é possível transformar grafite em diamante, de acordo com estudos realizados sobre o diagrama de fases do carbono, e isso pode ocorrer numa determinada situação, que é sendo catalisado por cromo a uma temperatura de 2.000 graus Celsius e pressão de 100.000 atm. E essa pressão e temperatura, essas condições, elas são equivalentes à pressão e à temperatura que se encontra o carbono no subsolo a uma profundidade de 33 quilômetros de profundidade, né? Esse processo ele pode ser feito em laboratórios especializados e a gente sabe que tem um no Brasil, inclusive, e esse processo ele leva cerca de 5 minutos. Então, aí alguns exemplos, né, de uso do diagrama de fases em coisas que a gente nem imaginava que tinha. E aqui as nossas referências bibliográficas, de onde a gente tirou esse material. E por enquanto é isso. Obrigada, pessoal. Se alguém tiver alguma dúvida ou se alguma das colegas tiver mais alguma coisa a acrescentar, muito obrigada.